Olha só a diferença de um show quando a gente tem um gerente geral que é Hill. Quando a gente tem um gerente geral que é igual o Baron Corbin. Que é meio que um vestígio, apenas um vestígio de uma autoridade. Olha a diferença, meus amigos. Tivemos um Raw que vai render um podcast aqui provavelmente enorme, porque tanta coisa pra falar, tanto acontecimento que teve nesse show do Raw, que eu vou falar pra vocês. Que show do Raw, hein? Que show do Raw. Bem feito, completo, com diversas coisas em todos os setores, seja feminino, divisão de tags, mid-card e até mesmo título principal, título universal, dentre outras coisas. Olha, que show do Raw foi esse? E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show da WWE. Então você já deixa aí seu like desde já, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E não se esqueça também de se inscrever no meu canal secundário, né? No meu novo canal que está aí na descrição. Bom, o show dessa semana começou então ali com os destaques do main event do Raw passado. Braun Strowman, Dolph Ziggler e Drew McIntyre. Eles que tinham se unido lá pra baterem no Shield, né? O Strowman acabou traindo ali o Roman Reigns depois do Roman Reigns ter a ajuda do Shield naquela semana lá, 2 semanas atrás mais ou menos. E bom, então os três foram lá então e apareceram, né? E aí o Braun Strowman começou a falar lá uma mensagem direta ao Roman Reigns, afirmando que ele prometeu ao Roman Reigns que iria aparecer na cara dele frente a frente e iria então utilizar seu contrato. Mas antes, ele também deixou claro que iria esperar o Roman Reigns ali levar a surra que merece, né? E aí ele disse então que foi exatamente isso que aconteceu e que no Hell in a Cell o título universal será dele. Ele vai pegar aquele cinturão que já era pra ser dele se não fossem os parceiros dele do Shield, né? Só que agora ele também tem uns parceirinhos deles ali, o Ziggler e o Drew, pra poder auxiliá-lo. E aí então o Drew começa a falar também, dizendo lá, sempre dentro daquele personagem dele, né? De fazer referências com... como se ele fosse uma fera, né? Como se ele fosse um animal ali, dizendo que vão comer não sei o que, e as moscas já estão ali pelo ar, e blá blá blá. Enfim, sempre aquelas mensagens dele meio estranhas, mais direcionadas ao Shield, né? E aí o Dolph Ziggler também ali disse que... vai acabar com o Shield, aquela coisa de sempre, só pra se apresentar ali com essa aliança deles. Aí ele fez uma referência lá de que eles são muitos melhores que os Nation of Domination, são melhores que o DX e com certeza são melhores que o Shield também, né? Fazendo, claro, a referência ali a stables do passado, a grupos, facções do passado na história da WWE. Até que eles são interrompidos então pelo próprio Shield, né? O Shield dessa vez entrando pelo público de novo ali, né? Esse ano eles não tinham feito isso ainda, começaram a entrar ali pelo público, prontos para entrar em confronto. Mas antes que eles chegassem ali perto do ringue, o Baron Corbin, gerente geral, apareceu e pediu lá para alguns superstars irem conter ali, né? Aí foram alguns jobbers ali da divisão de tags, o Shield facilmente bateu neles. Aí eles foram para invadir o ringue, o Baron Corbin chamou outros jobbers para ir lá, o Shield bateu neles. E eles entraram aí no ringue e começaram a bater lá no Braun Strowman, no Drew, no Ziggler, aquela pancadaria entre os três ali, entre os 6 no caso. E aí então foi mais superstars aí do Raw, quase que todos os superstars do Raw ali, tentar separar toda aquela confusão ali, uma pancadaria generalizada, aquela confusão de sempre, né? Aquela tipo de confusão que acontece direto e reto, principalmente envolvendo o Brock Lesnar, quando o Brock Lesnar tá tretado com alguém, né? E aí todo mundo tentando separar o Shield ali, louco pra caramba ali, tentando bater ali no Strowman, o Strowman também louco, querendo continuar brigando. Foi uma confusão danada, até que finalmente conseguiram levar lá o Strowman, o Ziggler e o Drew pro backstage. Só que o Shield continuou querendo ir atrás lá dos caras, correram pro backstage, conseguiram escapar, né? E aí quando voltou do comercial eles estavam sendo presos, né? A polícia, né? Os guardas tinham pegado eles, tinham algemado ali e já colocaram no camburão pra levá-los, né? Porque não tava dando conta, né? Tinha que levar esses camaradas ali que estavam incontroláveis, né? E aí o Corbin mandou eles lá pro camburão. Quase que o Ambrose dá um chute na cara do Corbin e o Corbin saiu de boa, né? Achei um segmento inicial bem interessante, deixou tudo bem animado, né? E você vê aí a diferença do Corbin, né? Ele não prende o Drew, o Braun e o Ziggler, mas prende o Shield, né? Mostrando todo ali o favoritismo que ele coloca, como tem que ser, porque a ideia de você ter um gerente geral como o Baron Corbin é esse. É você tomar decisões injustas, mas é através dessas injustiças que você vai causar ali
as controvérsias, os conflitos. Não adianta. Se você for bonzinho, não vai ter conflito. Por quê? Porque você vai ter tomado decisões justas, sábias. Então, quem é que discute com aquilo que é justo? Ninguém. Então você não tem tanto o que abordar ali. Agora, quando você toma decisões injustas, decisões que são negativas ali do ponto de vista moral, obviamente aquilo causa conflitos, causa confusões, causa polêmicas. E é através disso que eu defendo ter gerente geral Rio, ter principalmente autoridade. É por causa disso que eu defendo, né? E aí então ele tomou essa decisão ali de mandar os caras presos pelo resto do show ali. Uma confusão bem interessante, né? É legal ter esse tipo de coisa, apesar de que nos últimos anos vem se repetindo várias vezes, vem se tornando algo que não é tão novo, digamos assim. Mas dessa vez foi separando grupos, né? Então é um pouquinho diferente até, né? Então esse foi o segmento inicial. Bom, aí na sequência iríamos ter lá o combate feminino das Irmãs Belas retornando aos rings para lutarem ali contra o esquadrão da Riot, né? Liv Morgan e Sarah Logan, né? E aí, então as Irmãs Belas de volta ao ringue. E olha só, o que chamou a atenção nesse combate foi a nossa querida Brie Bella, né? Porque assim, primeiro de tudo, a Brie Bella voltou um pouco diferente fisicamente, né? Ela tá um pouco ali com um pouco de gordurinha na barriga. Se vocês forem notar quando ela abaixa assim, ela dobra meio que o corpo, você vê aquela gordurinha saindo de fora assim, caramba. Mas esse não é nem um problema, né? Até porque não tem nada a ver isso. Mas aí, a nossa querida Brie Bella foi tentar fazer um suicide dive e errou feio lá. E aí até a Sarah Logan, a Liv Morgan até conseguiu ali consertar, deu um soco ali nela e tal, mas ficou horroroso, né? Foi um bote horrível. Aí no fim da luta foi tentar consertar isso. Foi tentar fazer outro suicide dive, dessa vez nas duas, na Sarah Logan e na Liv Morgan. Ele foi pior, que os pés dela ficou preso, ela caiu ali antes de chegar na Sarah Logan e na Liv Morgan. Até tentar disfarçar bem ali, mas... Meu Deus do céu, boteou 2 suicide dive. Simplesmente isso, 2 suicide dives ela conseguiu botear, cara. E... Ai, meu Deus, que bizarro. Tem muita gente que defende, fala que a Brie Bella é melhor que a Nikki, que gosta mais da Brie. Não, quer dizer, você falar que você gosta mais da Brie Bella do que da Nikki Bella é uma coisa. Agora você dizer que Brie Bella é melhor que Nikki Bella, aí já é outra. Pra mim, Nikki Bella sempre foi melhor que Brie Bella. Muita gente não gosta da Nikki Bella, porque a Nikki Bella é exibida, a Nikki Bella se acha mais, a Brie Bella é mais humildezinha, pelo menos é isso que ela faz parecer nas frente das câmeras, a gente não sabe fora delas. E a gente pega a birra da Nikki, algumas pegam birra da Nikki, porque a Nikki é corpuda, a Nikki, eu vou usar um termo aqui que se dane se você não gostar, se você é politicamente correto, a Nikki é gostosa. E você ser gostosa hoje em dia, principalmente dentro do Pro Wrestling, é motivo pro pessoal ficar de olho e pensar 2 vezes se você é realmente boa, né? Tipo, é sempre essa história de, não, tá lá porque é gostosa. Tipo, você tem que se provar o dobro das demais, porque você tem a vontade de ser gostosa. Então o pessoal vai achar que você tá lá por causa disso, né? E não por causa do seu talento. Mas eu nunca achei a Nikki horrorosa, não. Eu não acho a Nikki Bella entre as melhores, obviamente, mas se você for ver bem, a Nikki Bella não sabe fazer suicide dive e não bote, né? Não bote. Ela tem um arsenal de moves interessante, a Nikki Bella, e até em personagem também eu sempre preferi mais a Nikki Bella, promando, as rivalidades dela, muito mais interessante que da Brie. E aí você vê, cara, Brie Bella, ainda mais com falta de ritmo, tentando inventar, né? Pô, você não sabe fazer nem o básico, você vai tentar fazer ali... o que você não sabe, aí vai dar nisso mesmo, vai dar bote mesmo. Melhor nem tentar nas próximas vezes, porque não vai virar, né? Ai. Foi muito engraçado. Pô, você fazer 2 vezes errado, aí o Daniel Bryan tá ensinando errado, né? Também, quem que é o professor? Daniel Bryan, tá explicado também, né? Mas o fato é que as Bellas estão de volta. Eu gosto das Bellas, espero que elas fiquem por mais tempo aí, ainda mais se for ter aquela história de título feminino. Eu acho que elas serão úteis ali. E estão ali de volta na WWE, já a gente vai falar melhor sobre elas, e a Honda e a Natália, enfim. Bom, aí na sequência então tava lá o Baron Corbin no backstage lá, falando no celular, arrumando lá a confusão que causou lá o Shield, o Strowman, o Drew Ziggler, até que de repente aparece quem? Finn Balor, e fazendo o quê? Sorrindo! Como sempre, Finn Balor sorrindo, ai meu Deus do céu. E o Finn Balor foi lá então pedir para ter uma revanche com o Baron Corbin, um combate dos dois. Dessa vez o Corbin não fazer nenhum tipo de gracinha de mudar a estipulação do combate e tal. E o Corbin foi convencido e falou que deixou esse combate pro evento principal. Aí eu sei que na sequência também lá no backstage tava o Bobby Roode, foi lá o Chad Gable e eles estavam anunciando que iam ali começar talvez uma nova tag.
E o Chad Gable lá explicou pra repórter que é porque ele olhou pro Bob Roode e viu algo a mais nele. Ele quer ter um pouco desse negócio glorioso do Bob Roode e tal. Todo bobalhão. E aí os dois foram lá, eles iam enfrentar o Ascension. E o Ascension antes do combate me surpreendeu, porque eles começaram a falar lá, tipo... Ora, quem nós temos aqui? O tal do Glorioso e esse garotão bobão aí que acha que pode ser como ele e tal. Debochando do Chad Gable, nunca ganhou nada aqui, é um fracassado. Justamente o Ascension, que falou bem, eles falaram bem. Só que, tipo assim... Quem são eles pra falar, né? Tipo, pô, o argumento é legal, mas o argumentador não tem moral pra falar uma coisa dessa, né? Convenhamos, coitado da Sage também, né? E foram lá, tiveram esse combate, até deram um trabalho ali, mas no final o Gable conseguiu dar a vitória pro seu time ali junto com o Bob Roode, né? E, bom, parece então que são uma nova tag. Bom, os dois já têm experiência já nessa divisão de duplas, né? O Chad Gable já fez dupla com o Shelton Benjamin, já fez dupla com o Jason Jordan, já foi campeão. E tem o Bob Roode que tem currículo de duplas na TNA principalmente. Foi um ótimo superstar nas duplas lá da TNA e tal. Então pode funcionar ali, eles dois já têm um pouco de experiência nisso. Só que eu não entendo pra que fazer novamente os caras virem com personagem de bobão, de bobalhão. Parece que no Raw é só isso, né? Começou com aquele porcaria de Matt Hardy e Bray Wyatt, né? De, wonderful! Oh. E aí, delete. Aí pronto, aí virou aquela várzea, aquela bizarrice, aquele circo. Aí vem Bitin também, que pô, é engraçado Bitin, mas também é outro tipo... Assim, você tem que ter sim as tags engraçadas, igual você tem com o New Day, igual você tem com o Team Hell No, igual você tem com o Bitin, igual você tem com o Christian Edge, mas nem todas precisam ser engraçadas. Tem umas que conseguem ser boas sem ser engraçadas. O Shield, por exemplo, quando tinha Roman Reigns e Seth Rollins, não era engraçadinho, eram uns caras sérios, uma boa tag. Seth Rollins e Ambrose, Drew e Ziggler, que a gente vai falar daqui a pouco. Tem umas tags que conseguem ir longe sem precisar ficar fazendo palhaçada. E o Bob Roode e o Chad Gable, eu acho que poderia ser uma tag assim. Você não precisa ficar fazendo toda hora ali bobices, bobalhão. Mas parece que é isso que vai atrair o público, né? Porque de modo geral, se for ver bem, sempre quando faz gracinha, pronto. Pode ser um cara mais tosco do mundo. Fez uma bobeirinha, algo engraçadinho, pronto. Vai ter o apoio total do público, né? Que o público quer rir hoje em dia, né? Um bando de depressivo que procura algo pra sorrir na vida, né? Ai, meu Deus do céu. Mas enfim... Continuando então, nós tínhamos lá o Elias presente e adivinha só, ele claro tinha que falar mal da cidade onde ele estava, né? Acontece que a cidade onde ele estava era a cidade natal da Alexa Bliss, né? E a própria Alexa Bliss então vai lá junto com sua equipe de Alicia Fox e Mickie James conversar com Elias sobre isso. E aí inicialmente ela começa até que elogiar ali a cidade... Até o grito de guerra lá, parece do time da cidade, da universidade da cidade, algo assim. Aí você pensando, pô, Alexa Bliss ali vai defender onde ela mora, mas não. De repente ela começa a falar que tem que concordar com Elias, que de fato ali, aquela cidade é horrorosa, ela não via a hora de sair de lá. Quando ela tava lá, se sentia como se estivesse em Walking Dead ali, aqueles montes de zumbis. Inclusive ela tava reconhecendo alguns zumbis lá e eram amigos dela no passado. E olha só, olha onde vocês estão e olha onde eu estou agora, tipo. Mano, ela prova muito bem a Alexa Bliss. É demais. Você pode criticar o que for na Alexa Bliss e na Carmella, mas as duas é sensacional como elas vão bem no microfone, né? E ela foi e falou, olha, mas mudando de assunto, Elias, você poderia fazer uma canção pra mim? Já que eu quero caminhar com Elias. E aí rolando aquele climinha ali de Elias e Alexa Bliss e tal. O Strowman deve ter ficado com raiva. Só que eu acho que quem mais ficou com raiva nessa história aí foi o tal de Murphy lá, né? Coitado. Mas enfim, quando o Elias ia começar, ele é interrompido pela entrada de Ronda Rousey, juntamente ali então com Natália, porque iria ter um combate então da Natália contra Alexa Bliss nesse show do Monday Night Raw, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Na sequência, a Natália lutando ali com a Alexa Bliss. Como sempre, em um momento da luta, o juiz fica distraído, de um lado com a Alexa Bliss, a Ronda Rousey xingando ele, e do outro lado... Sem o juizão ver a Natália lá caída, vem a Alicia Fox, vem a Mickie James e começam a bater nela. A Alexa Bliss aproveita, faz o seu finalizador DDT. E aí, ao invés de ir pra contagem, ela meio que fazendo uma sátira ali, a Ronda Rousey. Pega o braço da Natália e faz uma chave de submissão ali, né? No braço da Natália, né? E fazendo a Natália aí dar tap out, né? Foi meio mal feito, mas tá bom. E aí a Natália deu tap out, a Ronda ficou com raiva.
que a Alexa não tava soltando, entrou no ringue, tentou ir pra cima da Alexa Bliss. A Alexa Bliss tentou acertar ela pelas costas, não deu certo. A Alicia Fox foi lá ajudar porque a Honda tava batendo na Alexa. A Alexa novamente aproveitou e atacou a perna ali da Honda, tacou a Honda nesses steps. Acho que pela primeira vez a Alexa Bliss conseguiu atacar a Honda, acertar a Honda, realmente colocar perigo na Honda, porque, nossa, já tava quase 2 meses de invalidade, ela só apanhava em tudo que tentava, né? E no final até apanhou, mas dessa vez deixou ali alguma marca na Honda, pelo menos, né? E aí ela saiu lá pra rampa junto com suas amiguinhas, e a Honda ficou ali meio que cuidando da Natália, né? Inclusive no backstage do show apareceu lá as irmãs Bellas para falarem com a Natália e com a Honda. A Natália saiu pra lá falando que tava meio mal e depois ela poderia conversar ali com elas. E aí então o que acontece? A Nikki Bella e a Brie Bella vai e se oferecem ali, digamos assim, pra Ronda Rousey se ela queria ter o auxílio ali das duas, né? Porque elas estão lá de volta. Elogiou a Ronda Rousey, pô, você é uma das maiores campeãs, você é a maior campeã feminina que eu já vi aqui no show, você é demais, você é incrível, você é 10, tá de parabéns. Tipo, a Natália ali tá meio ali, machucada, então a gente pode substituir e tal. Ela, não, mas a Natália tá de boa e tal. Meio que dizendo assim, a Natália é boa, mas a gente é melhor, chama nós aqui e tal. Aquele estilo que você olha e fala, pô, mas que falsidade. E eu acho que essa é a intenção. A intenção é vender essa ideia de que as belas estão sendo falsas. Não jogar na cara, obviamente, mas se ficar sempre assim, pô, nossa, mas tá com uma cara de falsidade isso, porque uma hora ou outra eu acho que as belas vão se voltar contra a Honda. Acho que aquele rumor de ter Nick contra a Honda no Evolution pode se concretizar, porque, sei lá, tá com uma cara disso, tá com uma cara de que, pô, elas vão armar alguma coisa aí, se virar contra a Honda, tá com cara disso, eu não consigo acreditar que é boa vontade só das irmãs belas não, né? Quanto a Alexa e Honda, acho que Honda sai vitoriosa, acho que a Honda vence a Alexa, inclusive acho que as belas só estão esperando acabar mesmo essa revanche aí da Alexa Bliss, depois disso aí que elas vão querer essa chance contra a Honda, tô só aguardando pra isso, né? E a Alexa Bliss deve perder então ali pra Ronda Rousey, né? E falando em Evolution, parece que anunciaram um combate da Mickie James contra a Lita, né? Assim, cara, o Evolution, assim, pelo que eu vi, o pay-per-view tá se tornando cada vez mais um pay-per-view de comemoração, né? Um show de show. Não vai ser um pay-per-view assim que esteja interligado com as rivalidades. Vai ser um pay-per-view ali aleatório, com várias lutas aleatórias de mulheres ali nesse show, só pra celebrar um show exclusivo de mulheres, mas nada que vá agregar storylines, a kayfabe, porque Mickie James e Lita, beleza, tem história, verdade, mas nada a ver, sabe, tipo, aleatoriamente eles vão escolhendo ali alguns nomes e dando ali, tipo, oportunidades, Alexa Bliss, importante na divisão feminina atual, vamos deixar ela enfrentar uma lenda, Trish, pô, Mickie James tem uma história com a Lita, vamos colocar ela pra enfrentar a Lita, tipo, tá sendo dessa forma, sabe, e eu não sei se é a melhor maneira. A gente vai ter que esperar pra ver, mas eu não sei se é a melhor maneira. Eu preferia, por exemplo, uma Charlotte enfrentando uma Lita. Só que aí a gente também já deixa meio que claro que isso deve ser pelo fato de que a Charlotte vai estar com o título feminino lá. Ou pelo menos disputando o título feminino, se não tiver com o título feminino nas suas mãos. E aí por isso talvez não enfrente a Lita, né? Que era muito especulado. Talvez seja essa a razão. Talvez. Mas bom, aí lá no backstage do show tava lá o Corbin, e aí apareceu o Ziggler, o Drew e o Braun Strowman. E eles lá falaram que queriam fazer alguma coisa naquela noite, já que o Shield foi preso. E o Corbin foi e falou lá que ele ia pensar em alguma coisa. E o Ziggler e o Drew disseram que queriam uma chance pelo título de duplas. O Corbin falou que o Revival já ia ter essa chance naquela noite. E aí o Ziggler e o Drew falaram, pô, mas e se eles estivessem lesionados, né? E o Corbin, não, mas eles não estão lesionados, né? Mas se eles estivessem, eu ia ter que fazer alguma coisa. E aí então deu ideia pros dois que já sumiram pra lá. E o Strowman disse pro Corbin arrumar um adversário pra ele naquela noite. E é pra arrumar já, né? E aí então tava lá o Revival sendo entrevistado antes do combate deles. Até que de repente aparece o Drew e o Ziggler, exatamente os dois. Vão lá e começam a dar uma surra no backstage nos dois ali. E lesionam os dois, digamos assim. Aí na sequência entra o Bitin pra então ali ter o combate dele pelo título das duplas. E aí não aparece o Revival, mas aparece o Drew e o Ziggler no lugar ali pra disputarem o título das duplas, né? Meio que roubando a vaga ali do Revival, né? E aí lutaram contra o Bitin e tal. Um combate bem razoável, mas o que chama atenção é mesmo o final dele, onde eles nocauteiam lá o Bo Dallas, nocauteiam o Kurt Axel e vencem o combate, vencem o título das duplas. E são os novos campeões de tag do Raw, né?
Detalhe que Dolph Ziggler com isso se tornou agora oficialmente Grand Slam, né? Ah, mas ele tinha ganhado já com o Spirit Squad lá o título de duplas naquela época. Só que a WWE não considerava porque era outro personagem, outro nome, outra época, né? Agora ela não tem jeito, ela tem que considerar Dolph Ziggler Grand Slam. Ganhou o Mundial, ganhou Intercontinental, ganhou o Americano e ganhou o título de tag, né? Já era. Além disso, claro, ele tem um Money in the Bank no seu currículo, não tem Royal Rumble. Infelizmente não tem Royal Rumble, poderia ser esse ano, cara. Ia ser tão bonito. Mas enfim, ganharam ali os cinturões. Algo que eu queria já que acontecesse faz tempo, que eu já previa também que isso ia acontecer, já que eles chegaram ali como dupla. Não faz sentido eles dominarem ali e não pegarem nenhum momento os títulos de tags, nem que seja por um curto período. Agora, com essa conquista eu vejo vários caminhos já pra eles ali, ó. Seguinte, campeões das duplas, Dean Ambrose retornou recentemente, Seth Rollins e ele ali já foram da divisão. Eu já vejo ali acontecendo, Seth Rollins e Dean Ambrose contra Drew e Ziggler pelo título de tags do Raw. Igual já era especulado que o Rollins e o Ambrose poderiam ali voltar a fazer essa tag, porque a WWE sentia que eles eram bons pra divisão, então pode ser isso, pode ser já a próxima rivalidade aí dando sequência, né? Ziggler, Drew contra Ambrose e Rollins, que não tiveram nenhum combate ainda, detalhe, desde que retornaram, eles se confrontaram várias vezes, mas não tiveram ainda 2 contra 2 ali. E pode ser agora ali justamente pelo título de tags, né? Aí muitos vão questionar, pô, será que o Seth Rollins então vai ficar como campeão intercontinental e campeão de tag? E aí ele vai ficar estacionado com um título e o outro não? Como que vai ser? Pode ser que ele até fique ali 1 semana, 2 semanas com o título intercontinental e o título de tags ao mesmo tempo, né? Mas eu não acredito que ele vá ficar tanto tempo com o título intercontinental caso ele ganhe o título de tags, porque não faz sentido, iria ficar parado o cinturão. E aí eu acho que entra outra possibilidade do Strowman ganhar esse título intercontinental do Seth Rollins. E aí você leva em consideração que talvez o Strowman não vença o Roman Reigns no Hell in a Cell, não ganhe o título universal. E aí, como consolação, ele poderia ganhar o título intercontinental do Seth Rollins, então ali, ficar com o título intercontinental, o Seth Rollins e o Ambrose com o título de tags e o Roman Reigns com o título universal, e o Drew Ziggler ali nesse período ali foram campeões de duplas, mas também não iriam recuperar, ou talvez iriam depois, não sei, né? Então eu vejo vários caminhos através dessa conquista do Ziggler e do Drew. Muitos vão questionar mas o Bitinho tem a revanche deles. Não acho que essa revanche vá acontecer no Hell in a Cell. Acho que essa revanche dá pra acontecer simplesmente semana que vem e o Bitinho ser jogado de lado, né? É isso que acontece com essas tags, cara. Essas tags sem relevância, essas tags aí totalmente toscas, totalmente de circo. Elas não são tags que, nossa, você perdeu o título, vai ter revanche no pay-per-view. Não. Em 1 semana acaba e já era. Manda eles pro lixo. Olha o que aconteceu com o Bitinho. Perdeu a invencibilidade individual numa semana. Perdeu invencibilidade como dupla na outra. E na seguinte perdeu o título de tags. Acabou. Acabou. Se fosse uma tag relevante, nunca que isso acontecia. Mas acabou em 3 semanas o Bitinho. Pode acabar na quarta. Se semana que vem for ter a revanche do Bitinho, em 1 mês, em simplesmente 1 mês, o Bitinho vai ter acabado. Destruído. Pra você ver. E o Revival, que não teve a chance deles, também pode ter na outra semana e pronto. Tamo no Hell in a Cell e pronto. O Revival não pegou, o Bitinho não pegou e aí o Shield pega. Pode ser esse caminho mais ou menos, né? Mas é isso aí. Bom, aí na sequência então tava lá outra tag do Raw, os Authors of Pain, entrando com o Maverick, né? Maverick fala, né? Que é o gerente geral lá do 205 Live. Entrando lá e dizendo que ele vai ser o novo manager do Akan e do Rezar, dos Authors of Pain, né? Que enfrentaram até lá uns lutadores locais e esquacharam como sempre. E assim, cara, é engraçado demais, porque os Authors of Pain descartaram o Paul Ellering lá depois do Raw pós-WrestleMania ali, né? Eu não lembro se foi no pós-WrestleMania ou no Shake-Up, enfim. Descartou o Paul Ellering, descartou totalmente. E aí... ele chama o Maverick, tipo, pra quê, tá ligado? Chamou um cara ali, foi bem esquisito isso. E o mais engraçado é que ele fica do lado dos Authors of Pain e ele usa a mesma roupinha pra combinar, só que, mano, fica muito estranho, tá ligado? Você vê lá os dois monstrão, gordão lá, altão, e o Maverick ali, mó ratinho no meio deles, tá ligado? Nada a ver, tá ligado? É muito engraçado. Agora, o ponto bom é que ele prova muito bem, né? Ele prova muito bem mesmo e os Authors of Pain iam ficar enjoativos se não tivesse um manager. Eu sempre falei isso desde quando saiu o Paul Ellering, que eles poderiam se tornar genéricos e já estavam se tornando. Com a chegada dele agora, velho, vai dar certo. Acredito eu que vai dar certo, porque vai ter quem fale bem ali, quem fale por eles, quem rivalize por eles e eles ali façam as ações dentro do ringue. Então
Nesse ponto vai ser interessante de ver, de ter alguém ali pra falar por eles, né? Então a divisão de tags do Raw ganha muito com isso, né? Os Autos of Pain principalmente. Mas, bom, né? Na sequência nós temos então a entrada do Shawn Michaels, né? O Heartbreak Kid. E o NBK então vai lá, todo animado. No começo ele começa a falar sobre o merchant, que ele tá com essa nova camiseta pra comprar lá na WWE. Daikon.com e tal, que merchan mal feito, né? E esse tipo de merchan que compra aqui minha camiseta, tá, gente? Ó, tá vendo? Pelo amor de Deus, né? Só usa a camiseta que o pessoal sabe que é nova, o pessoal vai lá comprar. E aí ele vai e fala pra assinar na WWE Network também. Ele deve estar ganhando alguma coisa a mais. Ele deve ganhar alguns 40% aí de adicional, cada um que se inscreve. Porque não é possível que ele falou isso no meio da promo dele, que ele ia falar sobre Undertaker e Triple H, né? Mas então, ele começou a falar então sobre esse combate que ia ter do Triple H contra o Undertaker no Super Showdown na Austrália, né? Aí ele vai lá e fala sobre as opiniões lá de alguns superstars que tiveram. Disse que a maioria deles apostou no Undertaker, ele acaba aqui não se surpreendendo. Mas que o Stone Cold teve a mesma opinião com ele e pelas poucas vezes agora os dois têm algo que podem concordar, né? Ele também aposta que o Triple H vai vencer o Undertaker dessa vez, né? E ele diz isso pelo fato de que ele sente que o Triple H seguiu sendo, ao passar dos anos, um assassino cerebral. Ele tem mais combustível que o Undertaker, enquanto o Undertaker atualmente está quase que sem nada, né? E aí, então, de repente, ele é interrompido pelo próprio Undertaker, né? O Undertaker aparece e retorna no show do Raw. Undertaker que já era esperado, já que o Undertaker faria um retorno já no show do Monday Night Raw ali. Eu postei isso num Fast News, até porque já era especulado, tal. A presença do HBK ia causar ali o retorno do Undertaker para falar com ele. Inclusive um pouco antes do show começar tinham lá surgido informações de que ele já estava na arena e tal, e ali apareceu então o Undertaker, né? E aí beleza, né? E o mais legal é que, tipo, é a primeira vez que o Undertaker e o HBK iriam se ver ali sozinhos no mesmo ringue, desde a rivalidade com o Undertaker e o Triple H, né? Eles estavam tendo uma rivalidade para WrestleMania 28 e tal, tiveram para 27 também. E o Shawn Michaels algumas vezes já tinha aparecido lá pra falar com o Undertaker, né? E essa então, depois de vários anos lá, desde a WrestleMania 28, desde 2012, né? 5 anos depois, 5 anos não, 6 anos depois, os dois iriam se rever novamente, né? E aí então, o Undertaker vai e começa falando, pô, quanto tempo, Shawn Michaels? 20 anos já que você e o Triple H são amigos, né? São melhores amigos. E passou o ano atrás de ano e eu simplesmente coloquei tanto você como ele pro chão. Eu destruí vocês dois e continuarei fazendo isso, né? E depois disse que o HBK aposta no Triple H, não porque ele acredita realmente no Triple H. Até porque os dois já deram o melhor de si juntos contra ele e ele já os derrotou. Mas é porque ele ainda tem rancor dele, de Undertaker, pelo simples fato de ele, Undertaker, ter tirado tudo aquilo que Shawn Michaels tinha, que era a sua carreira, né? Fazendo clara referência ao combate da WrestleMania 26 que eles tiveram lá, onde o Shawn Michaels colocou a carreira em jogo ali contra o Undertaker, né? E aí então aquilo mexeu com o Shawn Michaels e tal, lembrando o passado de novo. E aí então o Shawn Michaels vai começa ali a falar com o Undertaker também, né? O Shawn Michaels vai e diz ali que, pô, é isso que você acha? É realmente isso que você pensa? Pois eu vou te explicar uma coisa, né? Eu sou um cara de palavra, eu sou um homem de palavra. Muitos por aí dizem que vão parar, que desistiram, mas simplesmente 6 meses depois retornam, 4 anos depois retornam, 8 anos depois retornam. E tem vários mesmo superstars na WWE que já falaram que aposentaram e voltam, né? Ele não. Ele cumpre com a palavra dele porque ele respeita o sistema. Ele respeita o universo da WWE e principalmente ele respeita o Undertaker, né? Mesmo muitas vezes os fãs ficarem pedindo para ele voltar a lutar, para ele ter mais um combate, né? E isso eu achei muito interessante, essa frase do HBK. Porque de fato, direto e reto, alguns fãs pedem para ele voltar. Já houve a própria WWE planejando talvez um retorno do HBK aos rings e ele não volta. Não volta por respeito a isso, né? E é algo que eu acho muito legal da parte dele, cara, que de fato, velho, pelo amor de Deus, se você não viu o HBK lutar, vai assistir no YouTube ou na WWE Network, mas não pede pro cara voltar. A storyline que ele teve pra aposentar, toda aquela despedida dele, aquele combate com o Undertaker,
Você tá pedindo pra ele jogar tudo aquilo no lixo só pra você ver ele lutar com mais de 40 anos. É isso que você tá pedindo, cara. É isso que você tá pedindo. A não ser que esteja de acordo com a storyline. Que, por exemplo, o Undertaker chegasse ali e falasse: não, então você tá liberado pra ter mais um combate, mas vai ser comigo. Se você me vencer, você tá liberado. Aí sim. Agora, simplesmente voltar aleatoriamente, igual alguns pediam lá em 2017. Ano passado. AJ Styles contra Shawn Michaels. Tomara que aconteça no Royal Rumble. Tipo, pô, pelo amor de Deus, que aleatório. Pra que isso, tá ligado? Tem tanto nome bom totalmente pro AJ Styles enfrentar. Você quer que chegue o Shawn Michaels, mais de 40 anos, estragando toda aquela storyline. Pô, vamos parar de ser pragmático. Vamos parar de ser pragmático. Vamos ter um pouco mais de... Vamos viver mais kayfabe. Vamos ter cultura de kayfabe um pouco, né? E eu achei bem legal a parte do Shawn Michaels ter falado isso, né? E aí então o Undertaker vai falar: respeito. Não é respeito que você tem. O que você tem é medo. Porque você sabe que se você voltasse, você iria ter o mesmo destino que o Triple H vai ter no Super Showdown. Eu iria te colocar pro chão mais uma vez. E aí então vazou. Nossa, essa resposta foi sensacional. Não é respeito que você tem, é medo, né? Porque, cara, realmente, quando você fala de respeito e medo, é um debate que existe em qualquer área da vida, né? Porque muita gente diz que muitas vezes algumas pessoas tratam as outras bem ou não tratam mal, não porque respeitam essas pessoas, mas porque tem medo delas, né? E existe esse debate em várias coisas, seja em sala de aula, por exemplo, com professores, seja policiais muitas vezes, né? Tipo, não respeita policial não porque respeita, mas porque tem medo de fazer alguma coisa. Políticos, e aí fica aí o debate aberto se certos têm que ser respeitados, têm que ser apenas temidos ou não. Existe muito esse debate, né? E foi legal o Undertaker soltar uma dessa pro Shawn Michaels. Será que o Shawn Michaels tem medo de voltar e falhar de novo? Ou será que é respeito mesmo, né? E ficou bem interessante essa fala dele, deixou o Shawn Michaels bem pensativo e ele foi saindo então do ringue, né? Assim, no começo, quando anunciaram o Undertaker contra Triple H, eu achei que, pô, deve ser uma live event lá, tudo bem, vai acontecer pela última vez entre eles, mas assim, sei lá, tá ligado? Tô nem aí, depois eu vejo highlights. Depois, cara, fui pegando um hype com aquela promo do Triple H, esse confronto do Shawn Michaels Triple H e do Undertaker. Na semana que vem, Triple H estará de volta. Vai ter o Mick Foley aparecendo pra falar um pouco sobre o combate que ele teve com o Undertaker, né? O combate que ele teve com o Undertaker, se não me engano, foi naquele do Hell in a Cell, né? Em 98. Se for mesmo isso, porque parece que vai completar já aniversário ali de 20 anos. Se for isso, provavelmente vai ter lá o vídeo explicando sobre isso aqui no canal, porque tem aquele vídeo lá, o dia em que, né? E aí então, cara, tá pegando cada vez mais hype essa luta. Parece luta que vai acontecer numa WrestleMania. Então, cara, vai que com certeza análise geral aqui desse Super Showdown aí na Austrália. Porque, olha, se era uma live event no começo, agora se tornou um grande evento, mais por causa desse combate, né? Esse combate me deixou muito hypado pra ver. E aí surge aí, assim, teorias, né? Pô, será que essas palavras que ele disse ao Shawn Michaels mexeu com ele ao ponto de o Shawn Michaels querer voltar? Será que o Shawn Michaels vai voltar então pra provar que ele não tem medo do Undertaker? Vai desafiar o Undertaker mais uma vez? Vai atrapalhar o Undertaker contra o Triple H lá no Super Showdown? Será que eles vão ter um combate pra próxima WrestleMania? Porque fica sempre a dúvida, pô, quando o Undertaker vai parar finalmente? Quando o Undertaker finalmente vai ter a última combate dele? Porque nunca é o último. Nunca é o último. Sempre tem mais um. Sempre tem mais um. Será que esse vai ser o último? Será que vai ser o Shawn Michaels retornando, pedindo mais uma chance? E aí ganhando o Undertaker dessa vez? Ou perdendo de novo pro Undertaker? O Undertaker parando junto com ele? Como vai ser esse fim do Undertaker? Será que vai ser através do Shawn Michaels mesmo? Será que o Shawn Michaels tem condições de fazer um combate em alto nível, com mais de 40 anos e tal? O Undertaker consegue, eu acho que o Shawn Michaels consegue também, tá até com um físico interessante ali. Mas e aí, hein, cara? Como que será que vai ser tudo isso? Mas foi legal ver esse segmento, primeiro de tudo, né? Porque me trouxe nostalgia, sabe? Da época que eu era garota ainda e tava acompanhando essa feud do Shawn Michaels com o Undertaker, né? Em 2009, 2010... É depois a continuação dos anos seguintes, né? Com o Triple H lá e o Shawn Michaels também envolvido nessa época. E aí você olha pro passado e fala, pô, olha só, 9 anos, 8 anos atrás tá acompanhando isso.
hoje agora aqui, eu trabalho com isso, eu trabalho com WWE e tô podendo ainda rever essa rivalidade eterna, né? Essa rivalidade de eras. Isso contando a rivalidade que eles tiveram na época de WrestleMania, mas eles lá atrás já rivalizaram muito também. Tiveram o primeiro Hell in a Cell match também. Olha que coisa, cara, que coisa. Um segmento bem nostálgico, me deixou ali bastante, assim, contente com o que aconteceu, né? Mas bom, aí na sequência tava lá no backstage o Finn Balor e o Baron Corbin aparece pra ele e fala que aconteceu já muita coisa naquele show, ele tá com a cabeça pesada e por conta disso não vai poder lutar, mas vai colocar um cara no lugar dele que vai ser o Braun Strowman. E aí o Finn Balor teria que enfrentar então o monstro entre homens naquela noite. Aí na sequência nós tivemos então ali uma espécie de confronto da Sasha Banks contra a Dana Brooke e a Bayley, claro, a Bayley fazendo um tag ali com a Sasha Banks e a Ember Moon ia fazer tag com a Dana Brooke. Só que eu não entendi por que a Ember Moon tava fazendo tag com a Dana Brooke. O que a Dana Brooke e a Ember Moon tem a ver ali? Não entendi bolhufas nenhuma. Aí depois tinha ido pro comercial, não vi quando voltou. Mas a Ember Moon já não tava mais lá. Não sei se ela foi nocauteada lá de fora ou se ela abandonou o combate por algum motivo. A Dana Brooke brigou com ela. Não cheguei a ver, foi muito rápido, sério. Aí eu sei então que a Dana Brooke foi atacar a Sasha Banks se reverteu, fez um roll-up lá e ganhou o combate. A Dana Brooke acabou sendo derrotada. O Titus e o Apollo foram conversar com ela, ela saiu com raiva e vazou, né? Então ali você vê a Dana Brooke ali tendo ainda conflitos com o Titus e com o Apollo Crews, tendo problemas ali com eles, principalmente com o Titus O'Neil. Eu acho que tá chegando o fim já desse grupinho aí, e a Dana Brooke vai ser o caminho, o Apollo talvez fique ao lado dela, e o Titus meio que desuna ali deles, e rola uma dessa, né? Por enquanto, Sasha Banks ali e Bayley só serviram mesmo ali pra agregar a storyline deles três ali, elas não tem nada a ver com isso, né? Bom, aí na sequência, então, tava lá no backstage o Bob Lashley dando risadas com o papel na mão, e a repórter vai chegar nele e pergunta o que foi, né? Ele vai falar, eu tava numa reunião ali com o Baron Corbin, mas na verdade não era uma reunião. Ele deixou esse bilhete aqui pra mim dizendo que, apesar de eu estar sempre sorrindo, né, eu sou um superstar muito descontrolado e preciso passar por uma sessão com Jinder Mahal no ringue essa noite, né? Então foi lá o orgulho da Índia, Jinder Mahal, junto com o Marajinha e depois o Bob Lashley, porque o Mahal ali, ele ia falar um pouco de Xande pro Bob Lashley, né? E aí eles se sentam lá no tapete, ele tenta fazer todo aquele yoga dele lá falando Xande, e de repente aparece ali pelas costas o Kevin Owens atacando o Bob Lashley, né? Dando uma surra no Bob Lashley. O Bob Lashley reage, o Jinder Mahal ajuda ali o Kevin Owens, o Marajinha ajuda ali o Kevin Owens e começa a bater no Bob Lashley. O Kevin Owens bate ali nele, pega ali o Bob Lashley e faz aquele powerbomb na quina do ringue em cima do Bob Lashley ali, aquela cara dele de desesperado. Ele sempre que faz esse powerbomb na quina do ringue, coloca aquelas mãos na cabeça dele de tipo, como se tivesse maluco, como se tivesse de tipo suicida, sei lá, aqueles cara meio insano, sabe, que caraca, eu fiz merda, mas eu quero fazer mais, sabe? Sei lá, tá ligado? É muito estranho o cara que ele faz ali, de bizarro. Mas retornou então o Kevin Owens uma semana depois de falar que queria se demitir, né? Que coisa mais, assim, sensacional, porque, pô, todo mundo falando, pô, será que ele foi demitido de verdade? Mas é kayfabe, ele tem contrato de 5 anos com a WWE e tal. Mas ele não vai voltar agora, ele vai voltar pro Royal Rumble, vai ganhar o Royal Rumble match no que vem, retornando. Ou então não, ele vai voltar porque vai voltar junto com o Paul Heyman, vai ser um Paul Heyman guy, ele vai voltar mais fino, vai voltar malhado, não vai estar mais gordo e tal. Vai voltar com o Sami Zayn, vai voltar, tipo, 1001 especulações. Aí de repente o cara volta na semana que vem fazendo a mesma coisa que ele faz sempre. A mesma coisa. Não adiantou de nada, né? Tipo, pô, vai voltar com o Babyface. Mas não, volta com o mesmo Kevin Owens que tava sendo chato nesses últimos meses. Tipo, meu Deus do céu, criaram um hype à toa, né? É claro que dentro da storyline faz sentido ele atacar o Bob Lashley, não é um nome aleatório que ele tá atacando. Ele tá atacando o cara que fez o Sami Zayn, melhor amigo dele, se lesionar, né? E ele disse na semana passada que ele só não tá ganhando as coisas porque não tem mais o melhor amigo dele pra ajudar ele, o Sami Zayn. E aí agora ele provavelmente vai querer se vingar do Bob Lashley ali, atacando quem atrapalhou o Sami Zayn e consequentemente ele, né?
Eu ainda acho que vai ter uma storyline do Sami Zayn retornando, o Kevin Owens achando que o Sami Zayn vai ajudá-lo ali de novo, e o Sami Zayn fala, ó, passou o tempo, eu pensei bem, eu não vou te ajudar não, parça, se vira você aí. Vai acabar acontecendo uma dessa, né, no futuro. Mas assim, é o mesmo Kevin Owens, vai rivalizar com um nome diferente, vai rivalizar numa storyline que faz sentido, mas pra ele, pro Kevin Owens em si, não é bom. Não foi bom esse retorno, era muito melhor ter ficado um tempo ausente, voltado o Babyface, voltado o Rio ali, só que com hype maior, atacando, talvez, não, atacando não, mas tipo, sei lá, voltar junto com o Paul Heyman da vida, igual surgiu especulações, voltar com um visual diferente, fazer um retorno sofisticado, né? Mas voltando pra ser a mesma coisa, pra ser o mesmo cara, uma semana só depois, não adiantou de nada, né? É o mesmo Kevin Owens aí, vamos ver, quem sabe essa storyline aí ajude ele, mas eu fico até na dúvida, né? Porque é capaz de ele perder de novo essa feud, porque o Bobby Lashley vem ali de vitória contra o Roman Reigns, depois perdeu e depois não teve mais nada, não... rivalizou ali entre aspas com Elias, mas não teve nem combate com Elias, não participou do SummerSlam, por enquanto não tem nada por Hell in Cell pra ele. Eu não sei não, talvez vão dar uma moral pro Bob Lashley e fazer ele vencer o Kevin Owens. O Kevin Owens só vai servir de escada de novo, sabe? Tipo, pô, e aí? Como que vai ser, né? Fica a dúvida aí no ar também, né? Mas enfim, depois então iríamos ter o evento principal, Finn Balor contra Braun Strowman, né? O monstro entre homens Braun Strowman, acompanhado de Drew McIntyre e, claro, Dolph Ziggler. E aí então rolou o combate do Finn Balor contra o Braun Strowman. O Finn Balor até deu um certo trabalhozinho ali, deu até um certo suador ali no Braun Strowman em alguns momentos, como sempre acontece, mas a gente sabe que no final o Strowman vai resistir, mesmo o Finn Balor derrubando lá os três lá de fora do ringue. O Strowman consegue bater no Finn Balor, fez um powerbomb lá no Finn Balor, fez o running power slam no Finn Balor e venceu o combate do Finn Balor, né? E bom, aí tal, comemorou, aí foi lá e resolveu atacar o Finn Balor mais uma vez ali, fazer mais um running power slam no Finn Balor, jogou o Finn Balor pro lado de fora, desmontaram as Steel Steps. E engraçado que até, tipo, até 3 semanas atrás, o Braun Strowman era amigaço do Finn Balor, era parceiraço do Finn Balor. De repente, tá querendo bater no Finn Balor sem dó, sem piedade, sem motivo algum, só porque era adversário da luta, tá ligado? Tipo, nada a ver. Aí desmonta as Steel Steps ali e iriam ali castigar o Finn Balor em cima dela, fazer o shield bomb em cima dela, né? Em cima das Steel Steps ali, pra fazer uma sátira ao shield, né? Só que aí então, de repente começa a tocar uma sirene de polícia e aparece lá então o Roman Reigns dirigindo o camburão e depois abre ali, sai o Seth Rollins e sai o Dean Ambrose, né? Voltaram ali, como já era meio que esperado, geralmente quando alguém é preso ali nos shows, no começo do show ele volta no finzinho do show lá, tal, enfim. E aí eles três aparecem na rampa até que de repente vem ali o roster dos Rios, né? Vem o Legião dos Rios, né? O bonde dos Rios. Vão lá, atacam ali o Shield, começa a bater no Shield, o Braun Strowman e o Drew vão lá ajudar, o Ziggler vai lá ajudar. E aí pronto, era 3 contra 30 ali, né? E aí batendo no Shield, dando uma surra no Shield, batendo no Roman Reigns, batendo no Seth Rollins, batendo no Jimmy. Era impressa, foi uma surra, mas uma surra horrível, tá ligado? Nossa, apanhou igual uma criança o Shield, apanhou demais, não conseguia nem reagir, era impressionante, cada um tava com 10 ali pra ter que enfrentar. Era uma surra, batia aqui, aí jogava lá no ambulância, não, no camburão, batia, quebrava no vidro, Seth Rollins sangrando, atacava com as Steel Steps na cara, esmagava com as Steel Steps, colocava em cima da mesa dos comentaristas, atacava na rampa, dava Big Boot, dava Super, dava DDT. Meu Deus, foi uma surra nos treinos, um negócio que deu dó, cara, deu dó até. Meu Deus, que surra levou o Shield. Foi uma humilhação que eles passaram ali. Ele foi lá jogar os corpos lá no chão, que nem bosta ali. E aí ficou lá os rios em volta e dentro do ringue, Braun Strowman, Drew e Ziggler vibrando com o que haviam feito, né? Pra vocês verem, né? A vingança deles, né? O Shield tinha feito aquela graça com o Strowman, né? Impedindo que ele fizesse cash-in. O Strowman revidou na semana passada. Nessa semana, o Shield quis bancar os machões e quererem revidar. Querer revidar aquilo que foi um revide. Tipo, eles começaram e aí o Braun Strowman, o Drew Ziggler só revidaram na semana passada. Aí o Shield quer revidar mais uma. Tipo, revidar do quê? Vocês só pagaram pelo que vocês fizeram. Aí se ferraram também, apanharam mais ainda pra aprender. Pô, se quer briga, a gente vai ter briga, mas a gente tem mais amigo. E aí deram uma surra aí no Shield, que não tem razão nenhuma o Shield. O Shield tá sem razão nessa história. Não adianta falar que, mas é o Babyface da história. É o Babyface, mas tá sem razão.
O Strowman poderia muito bem fazer o cashinho aí e se tornar campeão universal do jeito que tava o Roman Reigns. Bem, tá sendo bonzinho ainda. Tá sendo bonzinho o Braun Strowman. Mas enfim. E aí, então, saindo por cima, eu achei bem legal essa ideia de fazer ali toda essa confusão durante o show do Raw, porque o Kurt chegou a tá fora, então a ideia é falar assim, tá sem gerente geral, então tá uma várzea ali, estão acabando com os caras, né? E convenhamos que tem que ter gente sim pra bater de frente com o Shield, nem que tenha que ter C30, mas tem que ter gente pra botar medo no Shield, né? Senão fica muito over demais. Se sozinho o Roman Reigns já é complicado, o Seth Rollins já é complicado, o Dean Ambrose já é complicado, você junta os três, pô, aí fica difícil parar os caras. Então, junta os caras ali e bota contra eles. O que eu acharia legal é fazerem um combate desses caras aí do Raw contra o Shield na semana que vem, sabe? Os Heels contra o Shield, igual já teve uma vez Randy Orton e John Cena contra o roster lá do Raw, né? Quase que metade do roster do Raw lá em 2008, né? Geração 2008 no SBT deve se lembrar. O Shield também já enfrentou já um grande roster do Raw uma vez lá, enfim. Poderia ter algo parecido aí também na semana que vem. O Corbin poderia, como gerente geral, colocar um combate desse, né? E aí o Shield tentar se vingar de todos esses que atacaram eles. Acho que ia ser bem interessante, ia ser bem legal. Mas assim, cada passo que vai dando, eu acho que o rumo é de fato o Seth Rollins e o Dean Ambrose terem um combate ali contra o Drew Ziggler, ganhar esse título de duplas. E o Roman Reigns reter contra o Braun Strowman no Hell in a Cell. Acho que o Strowman, infelizmente, vai acabar perdendo esse contrato dele aí do Money in the Bank, que se tornou inútil. Mesmo se ele ganhar, se tornou inútil a pasta Money in the Bank, né? Mas mesmo assim, acho que ele sai derrotado. E aí depois, como consolação, ele pode até ganhar o título continental do Seth Rollins, né? E o Roman Reigns seguir com o título universal. Acho que os caminhos podem ser esses, então. Mas vamos ver nessas próximas semanas, né? Até semana passada eu não imaginava tanta coisa assim. Teve esses acontecimentos aí meio que construídos em uma noite apenas e já mudou já a visão de muita gente. Então, pode ser que na semana que vem mude de novo, na outra de novo, né? É esperar pra ver, mas que belo show do Raw, tá de parabéns do Raw ali. Semana passada já tinha semana retrasada tinha sido interessante, semana passada mais ou menos bom, essa semana ótimo. Semana que vem tem uns anúncios bem legais pra acontecer também. O show do Raw ali tá conseguindo ir interessantemente depois do SummerSlam. Quem diria, né? Porque geralmente os shows do Raw são bons antes da WrestleMania, antes do SummerSlam. Depois é varzeia. Mas por enquanto tá caminhando até que bem, né? Mas é isso aí, comenta o que vocês acharam, deixa o like, se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Um abraço, até a próxima e fui!